Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 27. A vida que satisfaz. Como alcançar paz de alma? Onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, seguiram-se resultados que atestaram da sua origem divina. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem de seus servos, e a palavra era proclamada com poder. Os pecadores sentiam despertar-se-lhes a consciência. A luz que alumia todo homem que vem ao mundo iluminava-lhes os íntimos acessos da alma, e as coisas ocultas das trevas eram manifestas. Coração e espírito eram possuídos de profunda convicção. Convenciam-se do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Tinham a intuição da justiça de Jeová e sentiam terror em aparecer em sua culpa e impureza perante aquele que examina os corações. Com angústia exclamavam: quem me livrará do corpo desta morte? Ao revelar-se a cruz do Calvário, com o infinito sacrifício pelos pecados dos homens, viram que nada, senão os méritos de Jesus Cristo, seriam suficientes para a expiação das suas transgressões. Somente esses méritos poderiam reconciliar os homens com Deus. Com fé, humildade, aceitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sangue de Jesus, tiveram a remissão dos pecados passados. Aquelas almas produziram frutos dignos de arrependimento, creram e foram batizadas, levantaram-se para andar em novidade de vida, como novas criaturas em Cristo Jesus, não para se conformarem aos desejos anteriores, mas, pela fé no Filho de Deus, seguirem os seus passos, refletir-lhe o caráter e purificar-se assim como ele, Jesus, é puro. As coisas que antes odiavam, agora amavam. As coisas que antes amavam, passaram a odiar. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se tornaram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes. Os ébrios se tornaram sóbrios e os devassos se tornaram puros. As modas vãs do mundo foram postas de lado. Os cristãos procuravam não o enfeite exterior, como o frisado dos cabelos ou o uso de joias de ouro na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, versos 3 e 4. Os despertamentos e reavivamentos resultaram em profundo exame do coração e humildade. Caracterizavam-se pelos solenes e fervorosos apelos ao pecador, pela terna misericórdia para com a aquisição efetuada pelo sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação de almas. Os frutos de semelhante avivamento eram vistos na vida daqueles que renunciavam ao pecado, faziam sacrifícios e se regozijavam de serem consideradas dignas de sofrer os vitupérios e provações por amor de Jesus. Notava-se uma transformação na vida dos que tinham professado o nome de Jesus. A comunidade se beneficiava por sua influência, uniam-se com Cristo e semeavam no Espírito a fim de ceifar a vida eterna. Podia-se dizer deles: fostes contristados para o arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. 2 Coríntios 7, 9 a 11. Este é o resultado da obra do Espírito de Deus. Não há prova de genuíno arrependimento, a menos que ele opere reforma na vida. Quando se restitui o penhor, quando se devolve o que tinha roubado, confessa-se os pecados e ama-se a Deus e aos seus semelhantes, pode então o pecador estar certo de que encontrou paz com Deus.
Foram estes os efeitos que em anos anteriores se seguiram às ocasiões de avivamento religioso. Julgados pelos seus frutos, sabia-se que eram abençoados por Deus para a salvação dos homens e para erguimento da humanidade. Muitos dos despertamentos dos tempos modernos têm, no entanto, apresentado notável contraste com aquelas manifestações da graça divina que nos primitivos tempos se seguiam aos labores dos servos de Deus. É verdade que se desperta grande interesse nos avivamentos modernos. Muitos professam conversão e há uma larga afluência para as igrejas. Não obstante, os resultados não são de molde a autorizar a crença de que houve aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. A luz que chameja por algum tempo logo fenece, deixando as trevas mais densas do que antes. Avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos feitos à imaginação, excitando-se os sentimentos, satisfazendo-se o amor ao que é novo e é surpreendente. Conversos ganhos desta maneira têm pouco interesse de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e dos apóstolos, a menos que o serviço religioso assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece nenhuma atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. Para toda alma verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será o grande objetivo da vida. Mas onde nas igrejas populares de hoje está o espírito de consagração a Deus? Os conversos não renunciam o orgulho e o amor ao mundo, não estão mais dispostos a negar-se, tomar a cruz e seguir o manso e humilde Nazareno do que estiveram antes de se converter. A religião tornou-se entretenimento dos incrédulos e céticos, porque tantos que são portadores do seu nome lhes desconhecem os princípios. O poder da piedade quase desapareceu de muitas das igrejas. Piqueniques, representações teatrais nas igrejas, quermesses, casas elegantes, ostentação pessoal, desviaram de Deus os pensamentos. Terras e bens e ocupações mundanas absorvem a mente e as coisas de interesse eterno mal recebem atenção passageira. Apesar de generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de que preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal avivamento, esforçar-se-á Satanás para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob o seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus já foi derramada. Manifestar-se-á aquilo que será considerado um grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar as almas. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho das Escrituras Sagradas,
desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem renúncia de si mesmos e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. E pela regra que o próprio Cristo deu, por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. É evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Nas verdades da sua palavra, Deus deu aos homens a revelação de si mesmo. E a todos os que as aceitam servem de escudo contra os enganos de Satanás. Foi a negligência destas verdades que abriu as portas aos males que tanto se estão generalizando agora no mundo religioso. Tem-se perdido de vista, em grande parte, a natureza e a importância da lei de Deus, os 10 mandamentos. Uma concepção errônea do caráter e perpetuidade e vigência da lei de Deus tem ocasionado erros quanto à conversão e à santificação, resultando em baixar na igreja a norma da piedade. Aqui deve encontrar-se o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nos avivamentos de nosso tempo. Existem nas várias denominações homens eminentes por sua piedade, que reconhecem e lamentam este fato. O professor Eduardo Park, apresentando os perigos atuais da natureza religiosa, diz acertadamente: fonte de perigo é a negligência por parte do púlpito de insistir sobre a lei divina. Nos dias passados, o púlpito era o eco da voz da consciência. Os nossos mais ilustres pregadores davam admirável majestade aos seus discursos, seguindo o exemplo do Mestre Jesus e pondo em preeminência a lei de Deus. Repetiam as 2 grandes máximas de que a lei é a transcrição das perfeições divinas e de que o homem que não ama a lei não ama o Evangelho. Pois a lei, bem como o Evangelho, é um espelho que reflete o verdadeiro caráter de Deus. Este perigo leva a outro, o de não avaliar devidamente o mal do pecado e a sua extensão e demérito. Em proporção com a justiça do mandamento está o erro de desobedecer o mandamento. Unido aos perigos já mencionados está o de depreciar a justiça de Deus. A tendência do púlpito moderno é separar da benevolência divina a justiça divina, reduzir a benevolência a um sentimento em vez de exaltá-la como um princípio. O novo prisma teológico divide ao meio o que Deus havia juntado. É a lei divina um bem ou um mal? É um bem. Então a justiça é um bem também, pois ela é uma disposição para executar a lei. Do hábito de desvalorizar a lei e a justiça divina, os homens facilmente resvalam para o hábito de depreciar a graça que proveu a expiação do pecado. Assim, o Evangelho perde o seu valor e põe de lado a própria Escritura Sagrada. Muitos ensinadores religiosos asseveram que Cristo, pela sua morte, aboliu a lei, e em virtude disso, então os homens estão livres das suas reivindicações. Alguns há que representam a lei como sendo um jugo penoso e, em contraste com a servidão da lei, apresentam então a liberdade a ser gozada sob o Evangelho. Não foi, porém, assim que os profetas e apóstolos consideraram a santa lei de Deus. Disse Davi: andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmos 119, 45. O apóstolo Tiago, que escreveu depois da morte de Cristo, refere-se ao decálogo como a lei real e a lei da liberdade, Tiago 2, 8, Tiago 1, 25. E o escritor do Apocalipse, meio século depois, pronuncia uma bênção aos que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. A declaração de que Cristo, por sua morte, aboliu a lei do Pai não tem fundamento. Se tivesse sido possível mudar a lei ou pô-la de parte, não teria sido necessário Cristo morrer para salvar o homem da pena do pecado? A morte de Cristo, longe de abolir a lei, prova que ela é imutável. O Filho do Homem veio para engrandecer a lei,
torná-la gloriosa. Isaías 42, 21. Disse ele: não cuideis que vim destruir a lei, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei. Mateus 5, 17 e 18. E com relação a si próprio, Jesus Cristo disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, verso 8. A lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. É uma revelação da vontade e caráter do autor. Deus é amor e sua lei é amor. Seus dois grandes princípios são amor a Deus e amor ao próximo. O cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. O caráter de Deus é a justiça e verdade. Esta é a natureza da sua lei. Diz o salmista: tua lei é a verdade. Todos os teus mandamentos são justiça. Salmos 119, 142 e verso 172. E o apóstolo Paulo declara: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Tal lei, sendo expressão do pensamento e vontade de Deus, deve ser tão duradoura como o próprio Deus. É obra da conversão e santificação reconciliar os homens com Deus, pondo-os em harmonia com os princípios da sua lei. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. Estava em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça lhe estavam escritos no coração. O pecado, porém, alienou-o do Criador, não mais refletia a imagem divina. O coração agora estava em guerra contra os princípios da lei de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, 7. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o homem pudesse reconciliar-se com ele. Mediante os méritos de Cristo, pode aquele se restabelecer a harmonia com o Criador. O coração deve ser renovado pela graça divina, deve receber nova vida de cima. Esta mudança é o novo nascimento, sem o que, disse Jesus, o homem não pode ver o reino de Deus. O primeiro passo na reconciliação com Deus é a convicção do pecado. Pecado é o quebrantamento da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. 1 João 3,4, Romanos 3,20. A fim de ver sua culpa, o pecador deve provar o caráter próprio pela grande norma de justiça divina. A lei é um espelho que mostra a perfeição de um viver justo, habilitando o pecador a discernir seus defeitos de caráter. A lei revela ao homem os seus pecados, mas não lhe provê o remédio. Ao mesmo tempo que a lei promete vida ao obediente, declara que a morte é o quinhão do transgressor. Unicamente o Evangelho de Cristo pode livrar o pecador da condenação ou contaminação do pecado. A lei não salva, o Salvador é Jesus Cristo. Mas deve o pecador exercer arrependimento em relação a Deus, cuja lei foi transgredida, e fé, plena fé em Cristo Jesus e seu sacrifício expiatório. Obtém assim o pecador remissão dos pecados passados e se torna participante da natureza divina. É filho de Deus, tendo recebido o espírito de adoção, pelo qual clama: Abba, Pai. Estaria agora esse homem refeito, que nasceu de novo, é nova criatura, estaria ele agora na liberdade de transgredir a lei de Deus? O apóstolo Paulo responde, dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3, 31. E em Romanos 6, 2, Paulo diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E ainda o profeta João declara: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5, 3. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus, ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Quando esta poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade.
Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando uma nova vida de reconciliação, de fé e de amor. Então a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4. E a linguagem da alma será: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Salmo 119:97. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19:7. Sem a lei, os homens não têm uma concepção justa da pureza e santidade de Deus, ou culpa e impureza deles mesmos. Sem a lei, o pecador não tem verdadeira convicção do pecado e não sentem necessidade de arrependimento. Não vendo a sua condição perdida como transgressores da lei de Deus, não se compenetram da necessidade do sangue expiatório de Jesus. A esperança da salvação é aceita sem mudança radical do coração ou sem nenhuma reforma da vida. São assim abundantes as conversões superficiais e unem-se às igrejas multidões que nunca se uniram a Cristo Jesus. Outros sim, teorias errôneas sobre a santificação procedentes da negligência ou da rejeição da santa lei de Deus ocupam um lugar preeminente nos movimentos religiosos da época. Essas teorias não somente são falsas no que respeita à doutrina, mas também perigosas nos resultados práticos. E o fato de que estejam tão geralmente alcançando aceitação torna duplamente essencial que todos tenham clara compreensão do que as Escrituras ensinam a tal respeito. A verdadeira santificação é doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, em carta à igreja de Tessalônica, declara: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e roga, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 4:3 e capítulo 5, verso 23. A Bíblia ensina claramente o que é a santificação e como deve ser alcançada. O Salvador orou pelos discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. E Paulo ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo. Romanos 15:16. Qual é a obra do Espírito Santo? Disse Jesus aos discípulos: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. E o salmista declara: tua lei é a verdade. Pela palavra e Espírito de Deus se revelam aos homens os grandes princípios de justiça incorporados na lei de Deus. E desde que a lei de Deus é santa, justa e boa, e transunto da perfeição divina, segue-se também que o caráter formado pela obediência àquela lei será também um caráter santo. Cristo é um exemplo perfeito de semelhante caráter. Disse Jesus: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Eu faço sempre o que lhe agrada. João 15:10 e João 8:29. Os seguidores de Cristo devem se tornar semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar um caráter em harmonia com os princípios da santa lei de Deus. Isto sim é santificação bíblica. Esta obra pode ser efetuada unicamente pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus habitando em nós. Paulo admoesta aos crentes dizendo: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:12 e 13. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas sustentará a luta constante contra o pecado. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina, e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. As Escrituras Sagradas revelam claramente que a obra da santificação é gradual e progressiva. Quando na conversão o pecador acha paz com Deus mediante o sangue expiatório, apenas iniciou a vida cristã. Deve agora aperfeiçoar-se, crescer até a medida da estatura completa de Cristo,
Diz o apóstolo Paulo: uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. E o apóstolo Pedro nos apresenta os passos por que a santificação bíblica deve ser atingida. Pedro diz: pondo nisto mesmo a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. 2 Pedro 1, 5 a 10. Os que experimentam a santificação bíblica manifestarão um espírito de humildade. Como Moisés, depois de contemplarem a augusta e majestosa santidade, vem a sua própria indignidade contrastando com a pureza e excelsa perfeição do ser infinito. O profeta Daniel é um exemplo de verdadeira santificação. Seus longos anos foram cheios de nobre serviço a Deus. Foi um homem muito desejado no céu, Daniel 10, 11. Todavia, ao invés de pretender ser puro e santo, este honrado profeta, Daniel, quando pleiteava perante Deus em prol do seu povo, identificou-se com os que positivamente eram pecadores em Israel. Daniel dizia: não lançamos as nossas súplicas perante tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Pecamos, dizia Daniel, obramos impiamente, declara ele, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo. E quando em ocasião posterior Jesus Cristo apareceu a Daniel a fim de lhe dar instrução, Daniel disse: transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Daniel 9, 18, 15 e 20, Daniel 10, 8. Quando Jó ouviu do redemoinho a voz do Senhor, exclamou: por isso me admiro e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 6. Foi quando Isaías viu a glória do Senhor e ouviu os querubins aclamarem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Foi então que Isaías exclamou: ai de mim, que vou perecendo. Isaías 6, 3 e 5. Arrebatado ao terceiro céu, o apóstolo Paulo ouviu coisas que não era possível ao homem proferir, e fala de si mesmo como o mínimo de todos os santos, 2 Coríntios 12, versos 2 a 4, Efésios 3, 8. Foi o amado João que se reclinou ao peito de Jesus e lhe contemplou a glória, que caiu como morto aos pés de um anjo, Apocalipse 1, 17. Não pode haver exaltação própria, jactanciosa pretensão à libertação do pecado por parte dos que andam à sombra da cruz do Calvário. Sentem eles que foi seu pecado o causador da agonia que quebrantou o coração do Filho de Deus, e este pensamento os levará à humilhação própria. Os que mais perto vivem de Jesus, mais claramente discernem a fragilidade e pecaminosidade do ser humano, e sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. A santificação, que ora adquire preeminência no mundo religioso, traz consigo o espírito de exaltação própria e o desrespeito pela lei de Deus, os quais a estigmatizam como estranha à religião da Escritura Sagrada. Os defensores desta santificação, que despreza a lei de Deus, ensinam que a santificação é uma obra instantânea pela qual, mediante a fé apenas, alcançam perfeita santidade. Dizem eles: crede tão somente e a bênção será vossa. Nenhum outro esforço por parte do que a recebe se pressupõe necessário. Ao mesmo tempo, negam a autoridade da lei de Deus, insistindo em que estão livres da obrigação de guardar os mandamentos de Deus. Mas é possível aos homens serem santos, de acordo com a vontade e caráter de Deus, sem ficar em harmonia com os princípios que são a expressão da sua natureza, sua vontade e que mostram o que lhe é agradável? O que o mundo mais deseja é uma religião fácil.
Uma religião que não exija esforço nenhum, nem renúncia, nem ruptura com as loucuras do mundo, mas é esta religião fácil que tem tornado popular a doutrina da fé e da fé somente. Mas, que diz a palavra de Deus? Declara o apóstolo Tiago: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2, versos 14 a 24. O testemunho da palavra de Deus é contra esta doutrina insidiosa da fé sem as obras. Não é fé pretender o favor do céu sem cumprir as condições necessárias para que a graça seja concedida. É presunção, pois que a fé genuína se fundamenta nas promessas e disposições da Bíblia. Ninguém se engane com a crença de que pode se tornar santo enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. O cometer o pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. A Bíblia diz: pecado é o quebrantamento da lei, e qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. 1 João 3,6. Conquanto o apóstolo João, em suas epístolas, fale amplamente do amor, ele não hesita, todavia, em revelar o verdadeiro caráter dessa classe de pessoas que pretende ser santificada e, ao mesmo tempo, em que vive a transgredir a lei de Deus. João declara: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. 1 João 2, versos 4 e 5. Esta é a pedra de toque de toda profissão de fé. Não podemos atribuir santidade a qualquer pessoa sem aferi-la pela medida da única norma divina de santidade, no céu e na terra. Se os homens não sentem o peso da lei moral, se amesquinham e consideram levianamente os preceitos de Deus, se violam o menor desses mandamentos e assim ensinam aos homens, não serão de nenhum apreço à vista do céu, e podemos saber que suas pretensões são destituídas de fundamento bíblico. E a alegação de estarem sem pecado é em si mesma evidência de que aquele que a alimenta longe está de ser santo. É porque não tem nenhuma concepção verdadeira da infinita pureza e santidade de Deus, ou do que devem ser os que se hão de harmonizar com o caráter de Deus, é porque não aprenderam o verdadeiro conceito da pureza e perfeição supremas de Jesus, bem como da malignidade e horror do pecado. É por isso que homens podem se considerar santos enquanto que vivem abertamente transgredindo a lei de Deus. Quanto maior for a distância entre ele e Cristo, e quanto mais impróprias forem suas concepções do caráter e requisitos divinos da lei de Deus, tanto mais justo parecerá aos seus próprios olhos. A santificação apresentada nas Escrituras compreende o ser inteiro, espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo orou pelos Tessalonicenses para que todo o seu espírito e alma e corpo fossem plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 23. Outra vez escreve ele aos crentes, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. No tempo do antigo Israel, toda oferta trazida como sacrifício a Deus era cuidadosamente examinada. Se descobria qualquer defeito no animal apresentado, era rejeitado, pois Deus recomendara que a oferta fosse sem mancha. Assim se ordena aos cristãos que apresentem o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
A fim de fazerem isto, todas as faculdades devem ser conservadas na melhor condição possível. Todo uso ou costume que enfraquece a força física ou mental inabilita o homem para o serviço do seu Criador. E agradar-se a Deus com qualquer coisa que seja menos do que o melhor que podemos oferecer? Disse Cristo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Os que amam a Deus de todo o coração desejarão prestar-lhe o melhor serviço da sua vida e estarão constantemente procurando pôr todas as faculdades do ser em harmonia com as leis que os tornarão aptos para fazer a vontade de Deus. Não aviltarão, não mancharão, pela condescendência com apetite ou paixões, a oferta que apresentam ao Pai Celestial. Diz o apóstolo Pedro: peço-vos que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2,11. Toda condescendência pecaminosa tende a embotar as faculdades e a destruir o poder da percepção mental e espiritual. E a palavra ou o Espírito de Deus apenas poderão impressionar debilmente o coração. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. E entre os frutos do Espírito estão o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e enumera-se também ali a temperança. Gálatas 5, 22, 23. A despeito destas declarações inspiradas, quantos professos cristãos se acham a debilitar as suas faculdades em busca de ganhos ou na adoração da moda? Quantos há que estão a aviltar a varonilidade à semelhança de Deus pela glutonaria, pelo beber vinho, pelos prazeres proibidos? E a igreja, em vez de reprovar, muitas vezes incentiva o mal, apelando para o apetite, para o desejo de lucros ou para o amor ao prazer, a fim de encher o tesouro da igreja, que o amor a Cristo é demasiado fraco para suprir. Se Jesus entrasse nas igrejas hoje e visse as festas e comércio iníquo ali levados a efeito em nome da religião, não expulsaria Jesus a esses profanadores, assim como baniu do templo aqueles cambistas? O apóstolo Tiago declara que a sabedoria de cima é primeiramente pura. Houvesse ele encontrado os que proferem o precioso nome de Jesus com lábios poluídos pelo fumo, aqueles cujo hálito e pessoas se acham contaminados pelo seu desagradável odor e que corrompem o ar do céu, forçando a todos ao seu redor a respirar o veneno, sim, houvesse o apóstolo tomado conhecimento de prática tão contrária à pureza do evangelho, e não a teria ele denunciado como terrena, animal e diabólica? Escravos do fumo, pretendendo a bênção da santificação completa, falam sobre sua esperança do céu, mas a palavra de Deus claramente diz que não entrará ali coisa alguma que a contamine. Apocalipse 21, 27. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Aquele cujo corpo é o templo do Espírito Santo não se escravizará por hábito pernicioso. Suas faculdades pertencem a Cristo, que o comprou com seu próprio sangue. Sua propriedade é do Senhor. Como poderia ficar sem culpa, malbaratando o capital que lhe é confiado? Cristãos professos gastam anualmente grandes somas de dinheiro com coisas inúteis e perniciosas condescendências, enquanto que almas estão perecendo por falta da palavra da vida. Deus é roubado nos dízimos e nas ofertas, enquanto os membros consomem no altar das destruidoras concupiscências mais do que dão para socorrer os pobres ou mais do que dão para o sustento do evangelho. Se todos os que professam ser seguidores de Cristo
fossem verdadeiramente santificados, seus meios, seus recursos, em vez de serem gastos com coisas desnecessárias e mesmo nocivas com descendências, reverteriam para o tesouro do Senhor e os cristãos dariam um exemplo de temperança, renúncia e sacrifício e seriam então a luz do mundo. O mundo está entregue à satisfação de si mesmo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida dominam as massas populares. Os seguidores de Cristo, porém, possuem uma vocação mais elevada. Saí do meio deles, diz Deus, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. À luz da palavra de Deus, estamos autorizados a declarar que não pode ser genuína a santificação que não opere completa renúncia de todo o desejo pecaminoso e prazeres do mundo. Aos que satisfazem as condições, saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, a promessa de Deus é: eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6, 17 e 18. É privilégio e dever de todo cristão ter uma experiência rica e abundante nas coisas de Deus. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Cada passo de fé e obediência leva a alma em relação mais íntima com a luz do mundo, em quem não há nenhuma treva. Os brilhantes raios do sol da justiça resplandecem sobre os servos de Deus e devem estes refletir os seus raios. Assim como as estrelas nos falam de uma grande luz no céu, com cuja glória refulgem, assim também os cristãos devem tornar manifesto que há no trono do universo um Deus, cujo caráter é digno de louvor e imitação. As graças do seu Espírito, a pureza e a santidade do seu caráter manifestar-se-ão nas suas testemunhas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, apresenta as ricas bênçãos concedidas aos filhos de Deus, quando ele diz: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Colossenses 1, 9 a 11. Outra vez, Paulo escreve acerca do seu desejo que os irmãos de Éfeso chegassem a compreender a altura do privilégio do cristão. Abre perante eles, na linguagem mais compreensiva, o poder e conhecimento maravilhosos que podiam possuir como filhos e filhas do Altíssimo. A eles tocava o serem corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior, arraigados e fundados no amor, compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Mas a oração do apóstolo atinge o auge do privilégio quando ele ora para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 16 a 19. Aqui se revelam as culminâncias do aperfeiçoamento a que podemos atingir pela fé nas promessas do nosso Pai Celestial quando cumprimos os seus preceitos. Mediante os méritos de Cristo, temos acesso ao trono do poder infinito. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8,32. O Pai deu ao Filho seu Espírito sem medida, e também nós podemos participar da sua plenitude. Diz Jesus: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, 13. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, disse Jesus, eu o farei. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra.
João 14:14, João 16:24. Posto que a vida do cristão deva ser caracterizada pela humildade, não deveria assinalar-se pela tristeza e depreciação de si mesmo. Não. É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus o aprove e abençoe. Não é da vontade do nosso Pai Celestial que sempre estejamos sob condenação e trevas. O andar cabisbaixo e com o coração cheio de preocupações não constitui prova de verdadeira humildade. Podemos ir a Jesus e ser purificados, permanecendo diante da lei, sem opróbrio e sem remorsos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Por meio de Jesus Cristo, os decaídos filhos de Adão se tornam filhos de Deus. Aleluia! Assim, o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus 2:11. A vida cristã deve ser de fé, de vitória, de alegria em Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Com acerto disse Neemias, servo de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. E Paulo completa dizendo, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 4:4, 1 Tessalonicenses 5:16-18. São estes os frutos da conversão e santificação bíblica. Esta é a santificação verdadeira. Estes frutos são tão raramente testemunhados hoje. A ausência destes frutos da santificação verdadeira é resultado da negligência dos preceitos sagrados de Deus, nos quais Deus revelou aos homens a perfeição e a santidade do seu caráter. É no contemplar a Deus que nós somos transformados. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Salmos 1:1-3. É somente quando a lei de Deus é restaurada e restabelecida na sua posição exata. Somente então poderá haver avivamento, reavivamento da primitiva fé e da piedade entre o professo povo de Deus. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Jeremias 6:16. Deus o convida, meu querido irmão e amigo, a viver uma vida de reavivamento e santificação genuínos, exaltando a santa lei de Deus, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, mas também exaltando e submetendo-nos aos santos mandamentos de Deus. Aleluia! Fique com a paz de Jesus.